Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós vamos dar sequência à série que tem procurado trabalhar essa conversão de armas que existem no nosso estilo de vida, na nossa maneira de ser, no nosso comportamento, convertendo armas em ferramentas. E hoje, a situação que nós queremos que todo o povo de Deus entenda é a questão do testemunho. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. E nesse texto que lemos, o Senhor mostra, através de Salomão, 6 coisas que o Senhor aborrece, ou seja, que o Senhor odeia. E uma 7ª, da qual ele tem nojo. Mas dentro das 6 que ele abomina, a 6ª é exatamente isso: testemunha falsa que profere mentiras. Nós vivemos hoje num tempo, principalmente, queridas irmãs ovelhinhas do Senhor, que os programas de televisão de maior audiência são os programas de fofoca. É algo extremamente forte, né? Porque há uma atração, algo assim, que a gente só pode entender como espiritual. Porque cada fofoquinha e de coisas assim, fazem fofoca da fofoca, fazem fofoca de uma casa onde um bando de desocupados fica num período de tempo, e lá vai, e muitas pessoas, existe um verdadeiro movimento, né? Muitas pessoas trabalhando na perspectiva de explorar o que acontece naquilo, o relacionamento das pessoas, umas jogam umas pessoas contra as outras, coisas desse tipo. E tudo isso na perspectiva de que isso dá o quê? Ibope, isso dá audiência. Nunca se viu tanta coisa. E eu queria que você prestasse bem atenção, que você exercitasse agora o seu discernimento. A leitura que eu vou fazer, preste bem atenção. Quem é que está por trás disso tudo? Quem é que está? Você já viu aquela coisa terrível que as pessoas diziam? Hoje, essa geração já não tem mais muito sobre isso, né? Mas um passarinho me contou. Com certeza, muitos dos que estão cultuando conosco sabem disso. Um passarinho me contou. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 10 e versículo 20. Eclesiastes 10 e versículo 20. Nem no teu pensamento, preste bem atenção, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. E a partir desse texto você pode entender quem é que comanda o ministério da fofoca. Olha só, repetindo, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus
poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. O que está por trás disso? O 10º mandamento aliás, o 9º mandamento, melhor dizendo, né, diz o quê? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E havia um rigor muito grande no meio de Israel quando havia uma fofoca, uma mentira a respeito de outro. Então, a instrução que era dada era a seguinte: o que você faz? Se for verdade, a pessoa acusada vai receber que tipo de punição? Ela vai ser expulsa do meio do arraial. Ela vai ter um tempo distante. Diversos tipos de punição havia. E a instrução era a seguinte: se fosse mentira, se fosse fofoca, se fosse inverdade, se fosse mau testemunho, o que aconteceria àquela pessoa acusada de maneira inverdadeira, né? Não verdadeira? Aquilo que iria acontecer com aquela pessoa, por exemplo, eu vi fulano matando outro. Ele vai ser preso por assassinato. Mas não foi verdade. Aquilo que aconteceria, se fosse verdade, vai acontecer para o mentiroso, para a falsa testemunha. E aí diz a palavra de Deus o seguinte: assim tirarás o mal do meio de vós. Eu fico imaginando se isso for aplicado nos dias de hoje. O ministério da fofoca é algo tão forte que muitas vezes pessoas ficam presas de uma maneira muito injusta. Pessoas perdem partes de suas vidas sendo punidas e depois se descobre que aquilo é uma verdade. Ou melhor, uma inverdade. Se descobre que a acusação era improcedente. Se o juízo não for executado imediatamente, em algum momento ele vai ser executado, em algum instante ele vai ser executado. Então, hoje o Espírito Santo está dando para nós essa orientação. É melhor você ficar quieto. Existe um sábio que ensinou a usar 3 peneiras a respeito do que se fala, do que se ouve a respeito dos outros. 3 peneiras. Verifique se é fato, se aplica àquela pessoa, se a notícia vai produzir algum efeito bom, vai edificar. Então, é muito importante que o povo de Deus tenha essa sabedoria para administrar. E aí, o que nós lemos em Eclesiastes é terrível. Quem é que está por trás disso tudo? Principalmente disso que se falou durante muito tempo, não sei se ainda se fala hoje, né?
Um passarinho me contou: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto rico, porque as aves dos céus levariam a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Isso é muito sério. E é por isso que isso está dentro daquilo que são as 6 coisas que aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. A 6ª, testemunha falsa que profere mentiras. E às vezes a gente até gosta, né, de coisas, de ouvir. Ah, você ouviu falar, tem uma novidade para te contar. Sabe, fulano? E isso deveria ser de uma maneira assim, radical, abolido do meio do povo de Deus, que é, como dissemos, o ministério da fofoca. A recomendação do Espírito Santo através do apóstolo Santiago é essa: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E aí nós vamos ver que o testemunho, ele tem que ser uma ferramenta. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12 e versículo 1. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Olha, tão grande e ainda além de tão grande, nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por testemunhas visíveis, que são os seres humanos. E os seres humanos estão divididos em testemunhas de defesa, graças a Deus, e testemunha de acusação. Não tem a menor dúvida, você está rodeado. Mesmo que você esteja num lugar que imagine estar sozinho, mas se aplica esse texto. Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo pecado, todo embaraço, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, nós temos as testemunhas visíveis, que são as testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, e as testemunhas neutras, aquelas que não têm opinião formada a nosso respeito. E temos, no mundo invisível, as testemunhas de defesa e a testemunha de acusação. Essas testemunhas invisíveis são o nosso Deus triuno e os seus anjos magníficos em poder. Então, do lado do bem. Do lado do mal já estão o quê? Os demônios. O ladrão é um sistema que vem matar, a roubar, a destruir, roubar, matar e destruir. Então, as pessoas até fazem a opção por se aliar ao pessoal da acusação, né? É triste, né? Porque quando as pessoas estão nesse ministério da fofoca, eles estão... Aí você vê toda a associação que nós fizemos, né, de Eclesiastes 10 e 20, o mundo espiritual, as hostes espirituais da maldade, alimentando tudo isso que nós vemos aí, nos horários nobres da televisão, maculando imagens de pessoas. E o que é pior de tudo, o grande objetivo, principalmente do 9º mandamento, é diante do juízo. Pessoas que se prestam ao serviço do inimigo, do acusador, e acusar inocentes. Não dirás falso testemunho
contra o teu próximo. Então, nós temos essas duas alternativas. O nosso testemunho, ele é uma ferramenta de preservação da boa ordem, da preservação do bem, do bom entendimento, ou o nosso testemunho é uma arma voltada contra o bem-estar, contra a comunhão. Pessoas que realmente falam contra uma pessoa que muitas das vezes não tem uma oportunidade de falar contra. E é muito importante nós dizermos isso hoje, que nós, pelo menos eu sou do tempo, pouca gente aqui, do tempo do LP. O LP tinha dois lados. Então, quando você ouvir uma fofoca a respeito de alguém, tenha o bom senso de ouvir o outro lado. Melhor era você nem ouvir, nem dar ouvidos. Eu preciso... não sou a pessoa indicada para ouvir isso. Mas, se ouvir, falou, eu vou ouvir o outro lado, para depois eu emitir minha opinião. Porque existe um Deus que está vendo tudo. Um Deus justo. Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Então, nessa noite, a nossa busca por conversão, se por desventura o seu testemunho chegou a ser em algum momento uma arma terrível, não tenha a menor dúvida que essa arma está voltada, em primeiro lugar, contra você. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Com a medida que medirdes, sereis medidos. Que Deus nos dê sabedoria. Deus nos deu essa capacidade de expressão, de comunicação. Vamos utilizar isso para abençoar. E de maneira alguma para amaldiçoar, para trazer transtorno para a vida das pessoas. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E sejamos aqueles que entendem que falarmos coisas boas, se essas 6 coisas, elas trazem o nojo de Deus. 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Se você entender que existe uma antítese, ou seja, exatamente ao contrário, se você pratica exatamente ao contrário de tudo isso, você tem o quê? O amor de Deus, o carinho de Deus. Que todos nós sejamos realmente sábios na administração da nossa capacidade de comunicação. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando,
prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Todas as cidades, povoados e aldeias percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, e a Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus.
Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. É isso que o Espírito Santo recomenda através do apóstolo São Pedro. Nós somos abençoadores, nós não fomos chamados só para sermos abençoados, somos abençoadores com a nossa capacidade de pronunciar palavras que constroem, e de maneira alguma podemos pronunciar palavras que destroem. E é muito bom lembrarmos nisso, que o próprio Jesus Cristo deixa todos avisados. Ele, como justo juiz, com a medida que medirdes, sereis medidos. Então, que o nosso testemunho seja realmente uma ferramenta para a construção de um mundo melhor, para a construção de uma sociedade equilibrada. O povo de Deus precisa se unir nessa noite. Eu tenho certeza que eu estou sendo realmente um intérprete do pensamento de Deus, dizendo o seguinte: mulherada, mulheres do povo de Deus, parem de dar atenção, dar ibope para programa de fofocas, destruição da moral das pessoas. Que, sim, quando tiver uma boa notícia a respeito de alguém, sim, que nós nos alegremos. Houve realmente algo de Deus, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, quando nós contamos algo bom, algo exemplar, do que acontece na vida do nosso irmão, da nossa irmã, nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor. Aquele momento de tentação existe, mas vamos lembrar sempre disso. Pode vir até aquele momento, aquele passarinho querendo que a gente fale algo, coloque um pouquinho de malignidade num determinado comentário. Não, nós vivemos no mundo que deve ser regido. O nosso universo espiritual é esse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Amém. E ainda saber administrar isso, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mesmo que usem o testemunho como uma arma terrível contra nós, mas nós respondemos de maneira espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina como nos comportarmos no meio de uma geração corrompida e perversa. E no meio dessa geração corrompida e perversa, nós devemos resplandecer como astros. Ajuda-nos, Senhor, que nós não sejamos envolvidos, que o tentador não consiga levar-nos ao erro de sermos mentirosos no nosso testemunho, de promovermos
aquilo que pode prejudicar os nossos semelhantes, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos a sermos pessoas abençoadoras. Como cantamos, nós queremos ser, sim, a tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino do Senhor não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Que entendamos isso e pratiquemos isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos devolver um pouquinho.